A partir de agora, vocês passarão a ouvir o testemunho verídico de um jovem que esteve envolvido no submundo da feitiçaria, foi transformado, experimentou a morte, mas foi milagrosamente ressuscitado pelo poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ouçam com atenção. Eu quero saudar os irmãos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero ler aqui em Salmos 30, a partir do versículo 1, que diz assim: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida, para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Meu nome é Wilton Petros. Nasci no dia 3 de julho de 1979, já muito enfermo e problemático. Minha mãe já tinha perdido um filho e eu parecia que não ia viver muito tempo. Ainda bebê, fui levado ao hospital em coma, pois estava com sarampo, o qual agravou meu estado de saúde. Eu nem comia, nem bebia e mal respirava. Trouxeram-me novamente para casa e ali esperavam a minha morte. Porém, esqueceram-se de um pacto que alguém da minha família havia feito com um espírito imundo, dizendo que quando eu nascesse eu seria entregue nas mãos dele. No dia que me trouxeram do hospital, esse espírito imundo apareceu para minha família e falou que me levaria e não tinha quem pudesse impedir. Ele falou: prepara a porteira, porque daqui a 3 dias eu venho buscar. Eles ficaram desesperados, sem saber o que fazer, pois sabia que eu ia morrer, e isso era irrevogável, pensavam eles. Porém, no dia marcado da minha morte, no período da tarde, bateram na porta da minha casa, e ao atenderam, viram ali uma senhora com um livro de capa preta na mão. Perguntaram o que ela queria, e ela simplesmente respondeu: eu vim fazer uma oração aqui. Disseram para ela que a casa dos crentes era do lado, e ela disse: não, a casa que me mandaram entrar é essa aqui, e eu preciso fazer uma oração aí. Perguntaram para ela quem a tinha mandado lá. Ela levantou o dedo para o céu e falou: meu Deus. Zombaram dela pensando que fosse uma louca, e disseram que se ela não saísse da frente da casa, iria usar de ignorância. Ela respondeu bem alto: eu não tenho medo, e só saio daqui quando fizer uma oração por essa criança que o diabo quer tirar a vida. Todos pararam de rir, olharam para ela e perguntaram como era que ela estava sabendo disso. Ela falou que foi o Deus dela que tinha falado. Ela sabia e conhecia o que estava se passando dentro daquela casa. Só assim a deixaram entrar, e ela pediu um copo com água, o qual ela levantou para o céu e pediu de olhos fechados para que Jesus viesse até aquele lugar, até aquele terreiro de candomblé, e algo estranho começou a acontecer. Os filhos de santo começaram a se manifestar com a oração daquela mulher. E era muito estranho, porque eles caíam de joelhos no chão, chorando, dizendo não, não, e pediam para ela parar com aquilo. O Exu que falou que viria me buscar manifestou e gritou bem alto: você saiu de sua igreja para vir aqui me perturbar. Você não vai estragar o que eu quero fazer. Essa porteira é minha, porque me der e eu vou levar. E o diabo disse: se você não sair daqui, eu vou beber seu sangue, sua velha. Vou juntar seu sangue na minha mão e vou beber seu sangue. A mulher bateu no peito e disse: eu não tenho medo de você. Como que você não tem medo de mim? Disse o diabo: você está dentro da minha casa. E a mulher disse: eu não tenho medo de você.
E outra, você não vai gostar do meu sangue. Como que não? O diabo disse para ela. Eu vou beber seu sangue. E ela disse, você não vai gostar do meu sangue. É que nas minhas veias, Satanás, não corre sangue meu, corre o sangue do Cordeiro de Deus. A mulher também começou a gritar muito alto e dizia, você está repreendido em nome de Jesus Cristo. E mandava que ele saísse. O espírito levantou-se no corpo daquela pessoa e ia vindo para agredir aquela mulher. Mas ela só levantou a mão e o mandou cair por terra. Ele caiu e saiu daquele corpo. Todos ficaram pasmos e perguntaram de que terreiro ela era e de onde ela tinha vindo. Ela falou que não era nenhuma macumbeira. A autoridade que ela tinha sobre os espíritos foi Jesus quem lhe dera. Ela orou por mim e foi embora, dizendo que a missão dela estava cumprida. E após 2 dias, eu estava muito bem de saúde. Com 13 anos, fui para a Bahia. E ali morei com uma velha bruxa, onde aprendi muita coisa. E também raspei o santo. Entrei no roncó e saí depois de 7 dias direto para o hospital, por comer e tomar água de abor. Sangue podre de animais misturado com ervas, dentro daquele quarto escuro e sujo. Um dia aquela Ialorixá chamou todos os filhos de santo para dar conselhos. E um desses conselhos até eu achei que era uma grande bobagem. Ela falou que nós estávamos proibidos de conversar e chegar perto dos crentes, porque eles eram malucos e tinham poder de enlouquecer as pessoas. E tinha mais, eles falavam uma frase, e quando eles falavam essa frase, nenhuma entidade espiritual conseguia ficar de pé. Foi nessa hora que todo mundo riu e falaram que isso era impossível e perguntaram que frase que era essa. Ela, zangada, respondeu que era verdade o que ela falava e que a frase era: o sangue de Jesus tem poder. Responderam que isso era uma frase tão simples. Ela falou que era simples em nossa boca, mas na boca deles era diferente, e que a gente não tivesse dúvida do que ela estava falando. Passaram-se ainda vários dias e algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Era impressionante porque eram trabalhos que não deram certo e de alguma forma envolviam crentes. Pessoas chegaram no terreiro pedindo a morte de uma mulher e pagaram muito caro para que isso acontecesse. E por incrível que pareça, na hora do trabalho, nenhum espírito se manifestou. Para fazê-lo foi arriado até um bode, mas eles não se manifestaram. Foi decidido que se parasse com tudo. Foi aí que uma pombagira se manifestou e, muito nervosa, nos deu uma ordem: vão embora, eu não vou fazer este trabalho. Perguntaram por quê, e ela falou que não interessava. Porém insistiram e finalmente ela respondeu: eu não posso tocar naquela mulher. Sabe por quê? Ela é uma crente e eu não posso mexer e nem posso entrar na casa de crente, porque eles têm um dono e eu não posso com a força dele. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu fiquei muito admirado e fomos para casa sem saber o que falar, mas eu guardei aquilo no meu coração. Depois aconteceu outro fato muito estranho. Foi trazida uma perna de defunto para fazer um trabalho, e o Exu Caveira se recusou em fazer com aquela perna. Ele ficou muito bravo e pediu para que tirássemos aquilo da frente dele, pois dizia ele que estava cheirando mal, ele não estava suportando mais. Eu falei que não estava podre, porque tinha sido enterrado naquele dia. Ele falou para mim: você não está me entendendo, isso é perna de crente, e crente não serve para fazer nenhum tipo de trabalho, porque corpo de crente tem dono e ele não poderia fazer aquele trabalho. Também guardei aquilo
no meu coração. Certo dia levei uma surra de um espírito por lhe desobedecer. Fiquei 3 dias sem poder me levantar da cama. E ali eu fiz um pedido, que Deus viesse me ajudar, pois eu não aguentava mais sofrer. E eu queria ser livre para vestir e comer o que eu quisesse. E não queria mais chorar. Eu precisava ser feliz. Naquela noite eu tive um sonho. Um homem muito alto, de cor muito branca, chegou perto da minha cama e me perguntou se eu tinha chamado. E perguntei quem era ele. Foi quando ele olhou bem para mim e eu pude ver que no lugar dos olhos dele tinha chamas de fogo. Ele me disse: eu sou o Jesus dos crentes e escutei quando você me chamou. Eu comecei a chorar e disse para ele: o Senhor demorou muito. Foi quando ele disse: não, eu não demorei, é que eu só chego na hora certa. Além disso tudo, ainda eu era muito católico. E um certo dia, eu fui para o catecismo ali em uma capela, em União dos Palmares, no estado de Alagoas. Quando eu dobrei os meus joelhos, fui a primeira pessoa a chegar. Quando eu dobrei os meus joelhos, que olhei para uma imagem que estava na parede, eu tenho certeza, eu vi quando ela riu para mim. E eu tomei um susto tão grande, e dali eu saí correndo. E nos meus olhos, aquele negócio pegou fogo na minha frente. Eu fiquei desesperado. Comecei a contar o que tinha acontecido lá dentro e as pessoas disseram que eu estava louco. Não acreditavam no que eu estava falando. Mas eu tinha certeza que eu tinha visto. Eu tenho certeza. Eu dizia para eles, a imagem riu para mim. E pegou fogo. E quando as pessoas voltaram lá para ver, estava tudo normal. Era coisa da minha cabeça. O diabo queria me fazer louco. Ele queria me enlouquecer. Queria que todos pensassem que eu fosse louco. Mas eu tinha certeza que eu tinha visto. Eu tinha certeza que naquele dia algo de estranho na minha vida estava acontecendo. Uma semana depois, andando na rua, recebi um convite de uma mulher que insistia muito em me falar que Jesus me amava, que queria que eu fosse na igrejinha dela. Eu falei para ela que eu não podia ir. E foi nessa hora que o tranca-rua me apareceu e começou a me dar gritos. Parecia estar desesperado e me pediu que saísse de perto dela e não conversasse mais com ela. Eu disse para ele que eu ia continuar conversando. E foi quando ela me perguntou: com quem é que você está falando? Eu disse: com o tranca-rua. Ela levantou a mão e disse: no sangue de Jesus tem poder. Aquele espírito desapareceu no ar, e eu fiquei sem saber o que falar para ela. Verdadeiramente fiquei convicto que o Deus dos crentes era muito forte e poderoso. Ele é grande e o seu poder dura para todo sempre. E agindo Deus, quem é que impedirá? No dia seguinte eu fui para a igreja com ela. Mas na noite anterior eu havia tido um sonho. Sonhei e vi uma grande multidão, todos vestidos de branco, cantando uma música que dizia: órgão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. E ainda cantaram outra música que dizia: mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Eu perguntei quem era que estava cantando e um moço me respondeu que era o povo de Deus. E me perguntou se eu queria fazer também parte daquele povo. E eu disse que sim e acordei. Acordei daquele sonho. E quando eu cheguei na igreja, a primeira coisa que eu ouvi deixou-me assustado.
pois era a primeira música do meu sonho. Um coral começou a cantar na igreja e eu fiquei mais assustado ainda, pois era o segundo hino do meu sonho. O pastor começou a pregar e parece que tudo que ele falava era comigo. Naquela noite perguntaram: quem quer agora ser liberto de todo mal? Aceite a Jesus. E eu disse: mas o que é isso? Pois eu queria ser livre de todo mal. E me disseram que era para ser crente. Então eu falei que queria. Levantei a minha mão, mas o meu braço pesou. Fiquei tonto e caí endemoniado. Porém, com a oração do povo de Deus, saíram legiões de demônios da minha vida. E fui presenteado por Deus, pois naquela noite o diabo saiu e eu fui batizado com o Espírito Santo. Foi lindo, foi o dia mais feliz de toda a minha vida. Glória a Deus. Grande e exaltado seja o nome daquele que vive para todo sempre. Cheguei em casa, contei o que havia acontecido e me mandaram que arrumasse as minhas coisas, porque eu não poderia mais ficar ali e nem tampouco olhar para aquele povo, pois eu os havia traído. Jesus me deu muita força. Fui ao meu quarto, peguei minhas roupas. O meu Pai Santo veio e disse: não, você não vai levar nada daqui. Foi quando ele se manifestou em um preto velho. O Espírito acendeu um cachimbo e me perguntou se eu estava deixando ele. Criei coragem e respondi: não, eu não estou lhe deixando. Eu já te deixei. Ele riu e disse: e o pacto que você tem comigo? O rancor que você fez? Eu respondi: Jesus quebrou o pacto que eu tinha com você. Ele olhou para mim e disse: agora você sabe quem eu sou? Disse para ele que sim, eu sabia quem ele era. Que ele não era um espírito de luz, e sim um demônio, um anjo que foi expulso do céu. Ele ficou muito bravo e disse: eu vou te matar, porque o homem grande tem uma grande obra em tua vida, e eu não posso deixar isso acontecer. Ele prometeu destruir toda a minha família, mas eu me lembrei de uma palavra que eu vi na igreja e falei para ele: olha, Satanás, os irmãos me falaram que quem é de Deus, o diabo não toca. Ele ficou furioso e disse que eu saísse imediatamente da frente dele, pois do contrário ele me mataria ali mesmo. Ele abriu a porta e saí dali correndo, pedindo socorro a Deus. Fiquei sem saber o que fazer, sem ter para onde ir, mas Deus sempre tem o socorro na hora da angústia. Passei muita luta e muita prova, mas o Senhor Deus estava comigo em todos os momentos. E como disse, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe, irmãos, fiquei sem roupa para vestir, sem calçado para calçar, mas Jesus estava comigo. Um certo dia, era dia de Santa Ceia, na minha igreja central, e eu saí correndo, já estava atrasado. No caminho, a minha sandália quebrou, e eu disse a Deus: Deus, abençoa aqui para quando eu chegar na igreja, esteja todo mundo de joelho, para ninguém ficar olhando para o meu pé descalço. E quando eu cheguei na igreja, estava todo mundo de joelho. Irmãos queridos, quando naquele momento me sentei no segundo banco dos irmãos, e quando a igreja levantou da oração, naquele dia estava muito quente, e eu estava com uma vontade muito grande de tomar água, mas eu não queria me levantar. Algo me impedia de me levantar. Não era normal. Irmãos queridos, naquele momento tinha um menino assim na minha frente. Eu dei a mão, acenei com a mão e o chamei, e ele veio. Quando ele levantou, a mãe dele começou a gritar: meu Deus, é um milagre! Meu Deus, é um milagre! E eu não sabia o que estava acontecendo.
Ela começou a gritar: o meu filho é paralítico, ele não anda. Eu levantei-me e dei glória a Deus, porque sabia ali que o Senhor estava naquele lugar. O Senhor enviou irmãos que me acolheram e me ajudaram. E a partir daquele dia comecei a pregar e fazer a obra do Senhor. Mas foi muito difícil para mim. Mas Deus foi comigo. Era uma terça-feira, às 10 horas da manhã. Eu estava em um ciclo de oração na cidade de Casa Amarela, em Pernambuco. E ali Deus usou uma mulher que veio em minha direção no corredor central da igreja e disse para mim bem alto: assim diz o Senhor, do benigno eu faço maligno, pois eu mato e eu faço viver. Eu posso ferir, também posso sarar. Conte 15 dias e eu vou te colocar em um leito de uma UTI, para que o meu nome seja glorificado. Eu sou o que sou e jamais mudarei. Aleluia. Contei 15 dias e eu estava na UTI, passando muito mal, com dores de cabeça muito fortes. E foi detectado na minha cabeça um tumor maligno, que já estava avançado, que não tinha mais cura. O câncer enraizou e nasceram tumores por mais 3 partes internas do meu corpo. Os médicos disseram que o câncer tinha crescido daquela forma porque eu tinha uma outra enfermidade muito séria no meu sangue, que deixou minhas células sem resistência. Eu estava exposto a várias enfermidades. Passei por quimioterapia e várias outras tentativas de cura, mas foi tudo em vão. E cada dia que se passava, eu sofria mais. Eu gritava, ia e voltava para a UTI. Mas um certo dia, um dia de domingo, eu estava esperando para fazer quimioterapia, deitado numa maca. Eu já tinha perdido o meu cabelo. Eu estava muito magro naquele tempo. Eu não tinha forças nem mais para falar, nem me levantava mais da cama. Mas, irmão, entrou uma comitiva de uma igreja evangélica ali. E entrou ali um menino de mais ou menos uns 10 anos de idade, com uma Bíblia na mão, vestido de paletó. E eu vi no rosto daquele menino a autoridade de Deus. E algo em mim me chamou a atenção. Ele olhava para mim sem parar. Ele virou para o pai dele. Quando viu que eu não respondia, eu tinha já perdido a minha voz. Ele olhou para o pai e disse: pai, o que é que ele tem? E o pai dele respondeu: meu filho, ore por ele. Ele está muito doente. Irmãos, ninguém podia me tocar. Eu estava completamente podre em cima daquela cama. As minhas dores eram constantes. A minha luta cresceu tanto que eu pensei que Jesus havia me deixado. Mas era engano meu. Naquele momento o menino levantou o braço para orar por mim. Eu disse: meu Deus, ele vai me tocar. Irmãos, era um sofrimento quando alguém me tocava. Quando ele levantou, eu fechei os meus olhos, apertei os olhos, esperei ele vir. Quando ele segurou na minha barriga, eu senti a diferença do tamanho da mão. Não era uma mão pequena, uma mão grande. Eu abri os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, meu Deus, não era aquele menino. Era um homem com um médico. Ele começou a me examinar. E onde eu estava era muito bonito. Onde eu estava era muito lindo. Eu estava deitado em uma maca de ouro. O lugar era tremendo. E ali um homem, aquele médico, começou a me examinar. Ele disse: são grandes as tuas dores. Eu balancei a cabeça afirmando que sim. Ele olhou para mim e disse: você tem câncer? E eu balancei a cabeça afirmando que sim. Ele olhou para mim e disse: o médico que te cuida
disse que você não tem mais jeito. Eu disse sim. Ele olhou para mim e disse: não, ele está enganado. Ele está enganado. O seu problema tem jeito. Diga para o seu médico que antes dele se formar em medicina, eu já era médico. E o meu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou te curar. Aguarda tão somente. Tudo isso que estás passando é para minha glória. E eu hei de glorificar o meu nome. E toda a terra verá que eu sou grande. Eu toquei na terra. A terra se abriu, mas terra não vai engolir terra. Dias depois daquela visão, os médicos desligaram os aparelhos na UTI onde eu estava e disseram que estava praticamente morto e que o meu caso não tinha mais solução. Tiraram minha roupa, me tiraram dali em uma maca e me deixaram em um quarto. Os médicos mandaram chamar minha família. Os irmãos vieram e eles falaram: levem ele daqui, porque do contrário ele vai infectar o hospital. Foi nessa hora que Deus usou uma irmã, que disse que não tocasse em mim, pois o Senhor iria glorificar o nome dele. Os médicos não acreditaram e falaram que isso era um absurdo, mas mesmo assim eles respeitaram a opinião dela e lhe deram um prazo. Nesse momento já era noite e eu ainda estava naquele quarto, sem vida. Não batia mais o coração, nem pulsava mais. Quando deu meia-noite, meu sentido voltou a funcionar e eu não estava sentindo mais dores. Tentei levantar, mas não consegui. Eu estava apenas coberto com um lençol fino e branco. Estava muito frio quando de repente escutei o som de um piano tocar. A luz no quarto acendeu, mas foi estranho. Não eram as lâmpadas do quarto que estavam acesas. Ouvi a voz de um homem cantando uma linda música. Foi quando ele chegou perto de mim. Era um homem muito grande e diferente. E ele me perguntou: o que você está fazendo aí deitado? Eu bati na garganta e fiz gestos dizendo que não podia falar. Ele disse: não fique mais com medo. Eu sou o enviado de Deus para você. Eu sou Miguel, anjo de providência, e te convido a ver a glória de Deus e andar na sua presença. Eu fiquei em pé e vi meu corpo deitado. Fui arrebatado e comecei a contemplar coisas maravilhosas. Vi de longe um grande trono, mas eu não consegui olhar para lá por muito tempo, pois parecia que o sol estava ali. O perfume daquele lugar era maravilhoso. Tudo ali era lindo. Não vi sepultura nenhuma, nem choro. Só vi a glória que está preparada para os que servem a Deus com muita sinceridade. Também fui levado ao inferno, onde contemplei coisas malignas e pavorosas. Senti o cheiro de sangue e morte naquele lugar, onde tudo está preparado para os que desobedecem à palavra de Deus. Fui levado em espírito ao céu novamente, onde aquele anjo me dizia que estava chegando a hora de voltar. E ele me dizia: vem cá. Eu acompanhava. Aquele lugar era muito bonito. Ele dizia: lê, e me dava um papel escrito com uma letra maravilhosa. A tinta era diferente da daqui. Não dá nem para imaginar. A explicação não existe. Ele olhou para mim e disse: lê. E quando eu comecei a ler, eu não estava entendendo nada. Eu disse: mas eu não entendo. Ele falou: entenda agora. E ali eu já, como se meus olhos estivessem abertos naquele momento. E eu comecei a ler e entender aquilo. E a letra estava ali escrita: imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar
onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu vou. E dizia o coro: eu queria ir para lá. Se eu pudesse estar lá, eu não queria voltar, só para ver o meu rei. Eu disse: mas o que se trata? Ele falou: é um hino que vai ser lançado na terra, e muita gente vai cantar esse hino ao nome do Senhor Jesus. Você não vai se esquecer de que esteve aqui. Lembras tu? Conheces tu de uma banda chamada Mamonas Assassinas? Eu disse: sim, eles estão fazendo muito sucesso. E ele me disse claramente: vai haver um acidente e eles vão morrer. Mas não cai uma folha de uma árvore sem que o Senhor não permita que caia. E o anjo bradou naquele lugar: vai! Já apareci dentro do quarto do hospital e o meu espírito voltou para o meu corpo. Eu me sentei na cama e ouvi uma grande voz que dizia: vomite esse mal. Recebi a cura em nome de Jesus Cristo. Eu vomitei pedaços de carne podre. Todo mundo que me via clamava pedindo misericórdia, pois foi grande a agonia neste momento. Os médicos vieram me ver. Eu estava lembrando do que havia contemplado e chorava muito. Eu nem conseguia falar, somente glorificava o nome do Senhor. A agonia passou e me fizeram exames. Eram muitos exames. Eles balançavam a cabeça e diziam que no meu corpo que não havia mais enfermidade. E eu glorifiquei o nome de Jesus Cristo. O que também admirou os médicos era que não apenas eu fora curado milagrosamente naquele dia, mas várias outras pessoas, sendo que Deus já tinha me revelado que isso iria acontecer. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Ganhei minha família para Jesus Cristo. Foi difícil, muito difícil. A luta foi grande. Sabe, irmãos, a opinião pública foi abalada, porque os médicos me deram óbito, dizendo que eu estava morto. Eu estava em um necrotério e de uma hora para outra eu me levantei dando glória. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quiser, e Ele usa como Ele quer. Minha família ainda é espírita, debaixo da servidão de Satanás. Sabe, irmãos, um dia eu estava em casa, quando escutei a voz do Senhor falar para mim: levante-se e vá pregar para a sua família. Eu disse: Deus, eu não posso entrar naquela casa, eles não vão me permitir entrar lá. O Senhor me disse: levante e vá pregar para a sua família. Eu peguei a minha muleta, porque ainda estava debilitado as minhas pernas. Me levantei e fui até a casa deles. Era cedo, 6 horas da manhã. Bati na porta quando os meus primos atenderam e disseram: o Hilton está aqui. Foi um susto para eles. Oh, como eu estava diferente. Oh, estava com a Bíblia Sagrada nas minhas mãos. Meu tio me perguntou: o que é que você quer? Eu disse: tio, eu vim pregar a palavra de Deus para você. Eu vim falar para você o que Jesus Cristo fez na minha vida e que Ele quer fazer na sua. O diabo quer te enganar, ele está te enganando. Abre teus olhos, tio. Jesus Cristo te ama. Quando eu falei isso, ele olhou para mim e disse: é bobagem, eu não acredito nisso, vai embora daqui, eu não quero nem te ver. Disse: tio, nem que eu passe por cima do Senhor, mas eu entro aí dentro hoje. Irmãos, ele ficou furioso. Ele pegou uma barra de ferro para me bater, mas é como eu já disse, quem é de Deus, o diabo não toca. Quando ele pegou aquela barra de ferro, eu fechei os meus olhos e disse: Deus, eu estou aqui,
Foi o Senhor que me mandou vir. E Deus disse: eu me responsabilizo por você. Quando naquele momento, oh, aleluia, o Senhor disse: levante a sua Bíblia. Eu levantei a Bíblia. Quando eu levantei a Bíblia, o Senhor me mostrou ela pegando fogo na minha mão. O Senhor disse: toque nele. Quando ele se aproximou de mim, toquei ele. E quando toquei com a Bíblia nele, ele caiu em processo de demônio. E eu passei por cima dele. Entrei dentro daquela casa e comecei ali a chamar a atenção. Deus me tomou num poder muito grande naquele dia. O Senhor glorificou o nome dele ali dentro. Lá vem meu tio manifestado. E quando o diabo olhou para mim e disse: eu vou lhe matar aqui. Eu disse: não vai. Eu disse: cai por terra, Satanás, em nome de Jesus. E o diabo caiu de joelho. Chamou a atenção de todos aquilo. Quem eu era antigamente para estar fazendo aquilo? Eu era um filho de santo. E agora eu estava dominando um pai de santo. O que é que está acontecendo? Um perguntava para o outro: o que é que está acontecendo? E Deus começou a mexer na terra. E naquele dia, a terra teve que dar glória. Porque naquele dia, aquelas pessoas levantaram a mão, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. E Deus ali fez um reboliço muito grande. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ganhei minha família para Jesus. Sofri muito, mas eu venci. Tudo isso eu devo a Jesus. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. O diabo tentou de várias maneiras a me destruir já. Já tentou de várias maneiras me calar. Mas ele não vai calar. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Um certo dia eu estava em um culto, quando ali Deus revelou para a preletora: aqui tem uma pessoa que o diabo